Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto César Ferreira, professor de filosofia aqui da UniCV, e hoje nós iremos discutir alguns temas relacionados à educação étnico-racial. Vocês irão perceber um elo interdisciplinar entre esses temas, né? E aqui onde vocês podem perceber áreas como a filosofia, como as ciências sociais, como a pedagogia, como a psicologia, como a história, como a ciência política, como a antropologia. Então, dentro das áreas das humanidades, podemos perceber a importância, a relevância, né, e a urgência de discutir temas, né, relacionados à educação étnico-racial devido à nossa formação cultural. Devido ao caminho que nós estabelecemos desde o início da nossa formação, do ensino básico até o ensino superior, e que tipo de cultura no qual nos formou, que tipo de valores, quais são os tipos de hábitos que a cultura, né, fez que nós preservássemos nesse sentido. É claro que as nossas discussões elas irão rumar também discutindo temas muito importantes politicamente, como o racismo estrutural, e aqui devemos então estabelecer esse diálogo interdisciplinar para estabelecer algo mais completo, mais amplo, que, digamos assim, estabelece uma fica de mãos dadas com a noção de diversidade social. E o nosso caminho de hoje, ele vai se iniciar com discussões, né, do sociólogo Stuart Hall. Ele faz uma discussão, né, que pode estar presente tanto na área de ciências sociais quanto em filosofia, né, que para a gente ter uma ideia do que seriam essas primeiras discussões de diversidade social, né, a gente precisa entender como que a noção, o conceito de sujeito se fundamentou na cultura. E de que cultura nós estamos falando? Na cultura ocidental. Até que ponto o sujeito, esse conceito de sujeito que foi definido no pensamento ocidental, gerou os seus efeitos, né, que nós iremos, né, tratar hoje com outras autoras. E a segunda autora que vai aparecer para discutir esses temas com a gente é a autora Chimamanda Ngozi Adichie, autora nigeriana de livros, romances, ensaios, e ela tem uma tese bastante interessante sobre a nossa formação cultural e como ela diz respeito a uma única história. Então, como que podemos perceber a partir dessa formação cultural uma espécie de reducionismo, como, né, nós reduzimos toda a nossa ampla diversidade a partir de uma única história. Até que ponto os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas práticas, que tendem, né, que nós consideramos ser universais, né, elas dizem respeito de ela toca apenas em uma única história. Nós somos formados apenas por uma única história. Consequentemente, né, nós iremos finalizar com as teses centrais apresentadas pela filósofa Djamila Ribeiro, uma importante filósofa brasileira dos tempos recentes, que ela discute muito sobre as concepções étnico-raciais, a respeito de racismo estrutural, a respeito de questões feministas e a respeito de lugar de fala. Então hoje nós iremos estabelecer um diálogo muito interessante, né? É claro, uma coisa bem livre, uma coisa assim que é bem que envolve questões da literatura, das ciências sociais, para que não seja algo, né, nichado, algo fechado nas grandes categorias acadêmicas, que diz respeito, né, a um diálogo mais amplo e de um diálogo mais claro, para que você, o aluno, aluna, dialogue, né, tanto na sua área que você, na sua vocação, na sua área profissional, mas em termos de formação de cidadania, em termos de formação em termos de humanismo. Pois bem, qual é o primeiro caminho que a gente vai estabelecer? A gente precisa entender como que a noção de sujeito no pensamento ocidental ele foi definido, ele foi formulado, né? Ele foi concebido, digamos assim. E os alunos do curso de filosofia, né? Não só do curso de filosofia, mas da psicologia também, eles têm esse primeiro contato, né? Eles levantam a seguinte pergunta: como que a definição, né, como que esse conceito sujeito, né, ser humano, homem, indivíduo, ele foi definido? Em como que a noção de subjetividade foi definida, né, na história do pensamento? E os estudantes ligados às áreas de filosofia, sociologia, é, tem em contato com um autor chamado René Descartes, né? Um autor lá do período moderno, um autor que a academia e a universidade tende a colocar como
o pai da filosofia moderna, o fundador da noção de sujeito, o fundador da noção de subjetividade. Então ele estabelece os padrões que definem, né, o que é o sujeito, o que é a subjetividade, o que é os elementos fundamentais da identidade pessoal, né? E ele precisa de uma definição de sujeito porque ele vai explicar o processo de conhecimento. Ele precisa de algo, né, para fundamentar a teoria do conhecimento dele. E a base, o fundamento, a estrutura fundamental de Descartes é o sujeito, né? Não é à toa que naquela famosa frase do René Descartes, né, cogito ergo sum, né, penso logo existo, ou penso logo sou, ele precisa, né, desse sujeito fundamental para ele construir o caminho em direção ao conhecimento. Então ele precisa, né, categorizar, ele precisa apresentar as principais características do sujeito, do que é ter subjetividade nesse sentido. E isso influenciou, isso foi o marco do pensamento, né, na tradição da filosofia, na história da filosofia, no pensamento ocidental e influenciou consequentemente vários autores e vários movimentos intelectuais da modernidade, pensando aqui século XVII, século XVIII, né? E nós primeiro e quando a gente fala, né, desse período moderno, o grande movimento que se mostra nesse período é o período do iluminismo, né? Que é influenciado pelas primeiras ideias e pelos primeiros filósofos da filosofia moderna, né? E a gente precisa entender então, só retomando um pouquinho sobre essa concepção presente na filosofia de René Descartes, a gente pode perceber uma ênfase muito grande, se a gente olhar, né, para o pensamento ocidental, uma ênfase muito grande para a racionalidade, né? É esse indivíduo que é racional, com essa razão de R maiúsculo. Então, a nossa primeira definição de sujeito, né, no pensamento ocidental, pensando no período moderno, é o sujeito do iluminismo, que o Stuart Hall aqui apresenta na sua obra A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. O primeiro sujeito, a primeira definição de sujeito é o sujeito do iluminismo. E quais são as principais características dele, né? Ele é centrado, ele é unificado, ele é masculino. E não é que ele diz isso, mas as conclusões que podemos retirar em relação a essa definição do sujeito já nos mostram esse caminho, já nos mostram essa caracterização, né? Com capacidades de razão e de ação determinadas por sua essência, em sua essência. E aqui nós temos uma palavrinha, um conceito muito importante, que é essência. No pensamento ocidental, ou melhor, nas primeiras definições do sujeito, nas primeiras definições, né, filosóficas de subjetividade, o sujeito possui uma essência. E a gente pode chamar aqui de uma alma, uma natureza humana, uma mente. Então, uma essência é aquele conceito que faz com que algo seja necessariamente o que é. Então, o homem, nessa primeira definição, o sujeito, nessa primeira definição, ele possui uma essência. E aqui a gente pode estabelecer essa palavra como sinônimo de natureza humana, uma alma, uma mente, o que seja. E aqui, quando nós estamos dizendo que o sujeito possui uma essência, ele possui essa natureza humana imutável, faz com que ele seja aquilo que ele é. E isso é algo necessário, isso é algo permanente. Dentro dessa definição, é claro que nós iremos perceber no sujeito sociológico e no sujeito pós-moderno uma mudança nessa definição, uma mudança nesse conceito. Mas, de primeiro, né, a primeira definição que nós temos aqui é o sujeito que possui uma essência, e essa essência é algo necessário, imutável, né? Não é à toa que dentro dessas discussões étnico-raciais iremos perceber a presença do termo, do conceito essencialismo, né? Como que a partir das discussões que irá aparecer ainda nessa aula de hoje, né, mostra um essencialismo e a gente denota essa definição como algo muitas vezes pejorativo, porque você quer essencializar o sujeito, a essência de mulher, a essência de alguém, né,
a essência do afro-americano, do afro-brasileiro, do indiano, do árabe, das culturas, né, não cristãs. Então nós costumamos essencializar as coisas, ou seja, nós podemos perceber aqui de cara que a cultura ocidental fez com que nós, né, nas nossas práticas diárias, nas nossas crenças diárias, nós essencializamos as coisas. A partir dessa cultura, dessa formação cultural que nós tivemos, nós essencializamos as coisas. E quando nós essencializamos as coisas, nós não reconhecemos a mutabilidade das coisas. Porque quando você essencializa algo, diz que algo possui uma essência, uma natureza necessária, você diz que aquilo é algo permanente, algo imutável. E a gente percebe o quão problemático isso se mostra dentro da cultura, se a gente perceber, por exemplo, o fenômeno do racismo estrutural. Então, para resumir nessas principais ideias que nós temos com o sujeito do iluminismo, ele é centrado, unificado, né? Ele é masculino. Se vocês, né, se a gente retornar para os escritos dos filósofos desse período, você, né, percebe que isso diz muito sobre essa característica que não é dita, mas está ali, né? Você percebe, porque quem define esse sujeito? Quem define a sua subjetividade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer muitas vezes em discussões em diversidade social. Temos uma definição, essa definição quer se mostrar universal? Pergunta que nós devemos fazer: quem define? Como define? Quando é definido e quantas vezes isso é definido? Então, quando a gente faz essa pergunta, essas características elas aparecem, né? Centrado, unificado, masculino, e ele possui uma essência, ele possui uma natureza humana. A segunda definição de sujeito, ela mostra uma mudança, e essa definição de sujeito está muito relacionado com as mudanças que ocorreram lá no século XIX. Se o primeiro, né, essa primeira definição de sujeito, o sujeito do iluminismo, ele mostra muito, né, as definições e o pensamento da modernidade, século XVII e XVIII, aqui nós temos então a mudança de conceito, a mudança de definição que ocorreu lá no século XIX devido ao surgimento das áreas das ciências sociais, da área da sociologia, a ciência da sociedade. E nós percebemos com as principais teses, as principais discussões da sociologia, né? Podemos pensar aqui autores como Comte, Durkheim, Weber, né? E outros autores ligados às ciências sociais, uma mudança em relação a esse conceito, uma mudança em relação ao conceito de sujeito. E nós temos aqui o sujeito sociológico. E qual é a principal definição do sujeito sociológico? É uma identidade formada na interação entre o eu e a sociedade. E o que você está dizendo aqui, né? Que o teu eu, a sua identidade, a sua essência, a sua natureza humana, parte dela é construída, determinada, condicionada pelo seu meio, pela sociedade que você compõe, pela família no qual você faz parte, pela nação no qual você faz parte, na linguagem que você adquiriu. Então, toda essa carga cultural, né, no mundo, no contexto no qual você nasceu, no qual você foi formado, ela também constrói o seu eu, ela também constrói a sua identidade pessoal. Então, aqui nós percebemos, né, uma diferença. Se lá no sujeito sociológico, se lá no sujeito do iluminismo, você tem um eu centrado, fechado em si mesmo, com uma essência que veio com ele desde o seu nascimento, algo eterno, algo imutável, aqui nós percebemos uma diferença no sujeito sociológico. Aqui nós percebemos, né, que esse eu, essa essência, parte dele vem do meio. Então nós percebemos um primeiro esfarelamento dessa essência unificada, centrada em si mesma, né? Se lá nós temos algo fechado em si mesmo, aqui no sujeito sociológico nós temos algo que o sujeito compartilha com o seu meio, a sua identidade pessoal, a sua essência compartilhada com o meio. Então, toda essa carga linguística, toda essa carga de crenças, valores, princípios, hábitos, né, práticas diárias do cotidiano,
elementos da afetividade, da criatividade, da intelectualidade, diz respeito à sua formação, ao meio no qual você faz parte, e logo nós temos aqui uma mudança significativa da noção de sujeito. Consequentemente, né, quando nós falamos do sujeito pós-moderno, nós iremos focar agora na distinção entre moderno e pós-moderno. Se lá no sujeito do iluminismo, né, nós temos o sujeito, a noção de sujeito que nasceu na modernidade, a gente tem que entender uma coisa, né? Quando nós falamos o iluminismo, falamos do iluminismo, estamos falando do projeto de modernidade. Aquele projeto que se distancia, né, do pensamento medieval, do pensamento religioso, do pensamento, né, necessariamente institucional religioso, e se direciona a algo próximo do início da ciência moderna, a ênfase da racionalidade, a ênfase das participações políticas, né, que não se misturam com a fé e com a religião. Então, o projeto da modernidade é o projeto do iluminismo. Então, quero que vocês lembrem que iluminismo, falar do iluminismo é falar do projeto da modernidade. Consequentemente, quando estamos falando de algo pós-moderno, é algo que estabelece uma crítica, uma resposta e um certo distanciamento do projeto da modernidade. E aqui, quando nós percebemos uma nova definição, uma terceira definição, né, que é o sujeito pós-moderno, ele se mostra como uma resposta ao sujeito do iluminismo. Ele se mostra como um distanciamento da definição de sujeito do iluminismo. E essa definição ela aparece ali na segunda metade do século XX. E quando estamos falando da segunda metade do século XX, estamos falando de um período onde estamos vivendo o pós-Segunda Guerra Mundial, uma sofisticação extrema tecnológica, científica, comportamental, linguística. Podemos falar inclusive das mudanças que ocorreram ali na década de 60 no mundo, né? Podemos perceber as primeiras discussões feministas, podemos perceber a grande influência da psicanálise, a grande influência da filosofia existencialista, a grande influência dos movimentos marxistas. Então, isso vai mudar radicalmente a definição de sujeito e podemos perceber aqui a definição do sujeito pós-moderno, né? Se é pós-moderno, ele estabelece uma resposta à definição do sujeito do iluminismo, que é o sujeito moderno. E como que é definido o sujeito do iluminismo, o sujeito moderno? É um sujeito que já nasce com uma essência, e essa essência ela é centrada, unificada, masculina. Logo, o sujeito pós-moderno, ele é uma resposta a isso. E como se mostra? Como que essa resposta se mostra? O sujeito ele não nasce com uma essência pronta. Essa essência, essa natureza, ela é construída. Mas construída pelo quê? Construída a partir do quê? É uma essência, é uma identidade historicamente construída. E já que é uma identidade historicamente construída, essa identidade, esse sujeito, ele está sujeito a transformações, a mutabilidade. Então, essa essência eterna, imutável, ela perde a sua, né, influência no pensamento, dando lugar a essa identidade que é construída. Mas, professor, por que que estamos diante de uma definição que fala que a nossa essência, a nossa identidade, ela é construída? Porque nós percebemos os efeitos por trás de você defender, né, a partir, né, você defender uma essência que é imutável, centrada, dotada de capacidades de ação e de razão. Porque se você olha quando você faz a pergunta, né, quem define isso, como define isso e quando define isso, você vai perceber que uma cultura específica definiu o que é o sujeito. Estamos falando, né, de relações de poder, estamos falando da cultura ocidental. Então, a partir dessa definição da cultura ocidental, eles determinaram o que seria um sujeito. E quando eles determinam o que é sujeito, o que é ser alguém, o que é possuir uma natureza humana, eles ao mesmo tempo estabelecem uma hierarquia. Se a gente lembrar, por exemplo, dos povos, né, do período da colonização das Américas, né, os nativos americanos, né,
Se você olhar para as definições de sujeito, você vai perceber pelos processos de opressão, pelos processos de racismo, que esses indivíduos não estavam dentro dessa categoria de sujeito que o pensamento ocidental definiu. Então, quando você aponta para a construção histórica que é a identidade, que é o sujeito, você percebe que você retira essa percepção de essência necessária que o sujeito tem. Porque se você observar, retomar para os escritos do pensamento ocidental, você vai perceber um essencialismo em que certas essências são maiores, são superiores do que outras essências. E isso é um equívoco. Isso é a reprodução racista de uma concepção. Então, por isso que as discussões relacionadas, né, as discussões, né, em relação à misoginia, a racismo, a intolerância religiosa e qualquer outro tipo de opressão e violência, ela se mostra mais efetivamente nesse período pós-moderno, a partir dessa definição que fala que o sujeito ele é historicamente construído, denota, né, como que na história da cultura ocidental estabeleceu-se, podemos perceber, né, essa grande influência dessa hierarquia do que é ser um sujeito dotado com capacidade e aqueles outros sujeitos e outros indivíduos que não possuem a mesma natureza. Não é à toa que se nós lembrarmos, né, do período de colonização do Brasil, do período de colonização de países que utilizaram mão de obra escravizada, o que era o indivíduo escravizado? Ele não era alguém, um sujeito. Como que ele era visto pelo branco? Como que ele era visto pelo homem branco ocidental masculino? A mão de obra escravizada, vista pelos olhos do homem branco masculino, é, eurocêntrico, ocidental, o sujeito escravizado não era alguém, ele era uma coisa, ele era um instrumento, ele era um objeto, ele era uma ferramenta de trabalho. Logo, você reduz toda essa carga de essência, você essencializa esse indivíduo escravizado. O que você diz? Isso é pesado, isso é horrível, mas está presente no pensamento ou na cultura que nos formou, que preserva o racismo estrutural. E você essencializa esse indivíduo escravizado dizendo que a essência dele é ser subalterno, que a essência dele é ser menor, que ele já é naturalmente inferior, que ele já é naturalmente, né, subalterno. E isso é horrível. Hoje nós percebemos, ouvimos essas palavras e nós percebemos o peso delas e percebemos que hoje ainda percebemos os ecos dessa percepção pelas práticas racistas e pelas crenças racistas, né? Então, logo, né, você percebe, né, nós percebemos com o exemplo da colonização, não só no Brasil, mas em todos os países que utilizaram mão de obra escravizada, em que esse sujeito não era alguém, não era caracterizado como alguém, mas era algo, era uma coisa, era um instrumento de trabalho. E como que isso denota, então, né, a necessidade da gente repensar a definição do que é ser, do que é o sujeito, do que é a subjetividade, do que é a identidade pessoal. Porque se a gente questiona o que é o sujeito, o que é a subjetividade, o que é a identidade pessoal, a gente reconhece a mutabilidade e a gente quebra com essa hierarquia e muitas vezes essa hierarquia, ou melhor, né, e muitas em grande parte do tempo, essa hierarquia se mostra racista, misógina, homofóbica, intolerante religiosa e assim por diante. Então, a partir dessas observações do sociólogo Stuart Hall, nós podemos retirar uma tese central. E de que tese estamos falando? De que existe aqui, nessas três definições de sujeito, uma fragmentação da concepção essencialista de identidade. Ou seja, essa essência do que é ser alguém, do que é o sujeito, do que é a identidade do sujeito, do que é a natureza humana, do que é o ser humano, ela foi se fragmentando. Ela começou ali com algo centrado, unificado, ela começou a se esfarelar ali no sujeito sociológico, porque você afirma que parte do meu eu vem do meio que me formou, e na terceira definição nós percebemos então uma fragmentação ainda maior, porque você diz que a minha definição, a definição do sujeito, a definição de identidade pessoal, a definição, né, do que é o ser humano, ela é historicamente construída. Isso vai aparecer lá em outras
autoras como a Chimamanda Ngozi Adichie, como a filósofa Djamila Ribeiro, como a socióloga Patricia Hill Collins. Então a gente pode perceber aqui a fragmentação dessa concepção essencialista, onde deixamos de olhar para o sujeito como possuindo uma essência imutável desde o nascimento. Agora nós reconhecemos como essa identidade, como essa essência, ela é construída pela história. Então, o sujeito ele é definido historicamente, é construído a partir de uma narrativa. E de que narrativa estamos falando? Estamos falando do pensamento ocidental. E o pensamento ocidental, justamente por ter sido o pensamento que nos formou, ele é o pensamento ligado ao poder, ligado a relações de poder. Por que é ligado a relações de poder? Porque o pensamento ocidental, ele nos colonizou. Ele é um pensamento que colonizou outros lugares, outros países, né? Colonizou outras culturas. E quando eu digo colonizou outras culturas, ele colocou essa cultura acima dessas outras culturas. Ele dominou outras culturas. E quando domina outras culturas, não estamos falando somente do extrativismo de riquezas minerais dos países das Américas, dos países da Ásia, dos países da África. Estamos falando também de uma substituição de uma cultura pela outra, de uma dominação de uma cultura pela outra. E toda vez que uma cultura domina a outra, essa cultura que domina, ela quer se mostrar como a cultura universal, ela que pode definir o que é o sujeito universalmente, o que é a verdade universalmente, e assim por diante. Mas na verdade, quando a gente pergunta quem define isso, quando define isso, como definir isso, estamos indo em direção a discussões que mostram para a gente que essa cultura que quer se mostrar universal é uma narrativa. É uma narrativa. E o que é uma narrativa? Qual é a definição? Toda vez que a gente vai estar diante de uma história, por exemplo, né, de uma narrativa, de um filme, vamos supor, nós temos os protagonistas desse filme, né? Nós temos as situações no qual os protagonistas irão passar. E isso não é essa analogia não se mostra diferente se a gente parar para pensar na história do pensamento ocidental, porque o pensamento ocidental, ele é uma narrativa. Ele enfatiza quem são os protagonistas dessa narrativa. E quem são os protagonistas dessa narrativa? É o homem branco, é o homem europeu, é o pensamento eurocêntrico. Né? E você percebe aqui que é uma narrativa. E como que esse sujeito que nós aprendemos durante toda a nossa vida, ele pertence a uma narrativa. E uma narrativa que tem protagonistas, ela sempre deixa algo de fora. Ou seja, dentro de uma narrativa você tem os protagonistas, mas você tem os figurantes e aqueles outros indivíduos que você não sabe a história, cuja história não é contada. Vou repetir, cuja história não é contada. Então, quando uma narrativa é construída, algo fica de fora. Então, você percebe a exclusão de outras perspectivas. Então, quando uma cultura domina outras culturas, você tem a exclusão, você tem o apagamento de outras perspectivas. E isso diz sobre, né, as discussões do pensamento decolonial. Como que esse pensamento, essa cultura, esse conjunto de valores que a gente aprendeu e aprendeu considerando isso como universal, não é universal, é uma narrativa. Essa narrativa apresenta limites, essa narrativa vem de alguém, vem de um contexto específico, vem com motivações específicas e deixa outras perspectivas de fora. Ou seja, não é plural, não se mostra diversa, ela quer mostrar uma única história do que é ser humano, do que é fazer ciência, do que é estabelecer uma linha ética e moral. Então estamos falando de como que o pensamento ocidental dominou outras culturas e como que apagou outras culturas e apagou outras perspectivas. Logo a gente percebe, né, discussões que se relacionam à diversidade social, ao pensamento decolonial, a discussões sobre machismo, misoginia e racismo estrutural. Desse modo, a gente pode passar então para a nossa segunda autora, que é a romancista, pensadora Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora nigeriana, que ela tem uma famosa palestra, né? Ela fez uma palestra
na TEDx sobre o perigo de uma única história. Se lá no nosso primeiro slide, né, o sociólogo Stuart Hall, ele nos mostra, né, as consequências, os efeitos, os resultados de se contar uma única história, uma única narrativa, a Chimamanda Ngozi Adichie vai nos mostrar o perigo de você contar uma única história. O perigo, ou seja, né, em outras palavras, o perigo de você fechar a formação cultural em apenas uma cultura, em apenas uma perspectiva, apenas uma linha de pensamento, que você hierarquiza, reduz, apaga, exclui outras perspectivas, outras identidades, outras ancestralidades que fazem parte, né, da cultura humana. Então você estabelece então um apagamento. E de qual única história estamos falando? De qual história estamos falando? Estamos falando do pensamento ocidental. Estamos falando do pensamento eurocêntrico. Como que essa é a única história que é contada, que a partir dessa única história que somos formados, que nossas crenças, nossos hábitos, ela é formada, né? Então, a partir disso, nós iremos perceber, ou melhor, né, a Chimamanda Ngozi Adichie vai nos contar então sobre o perigo dessa única história. E quais são as principais teses que ela nos apresenta? A primeira delas é a formação cultural colonizadora. Nessa palestra, né, a autora Chimamanda Ngozi Adichie, ela conta pra gente a experiência dela desde a infância até a formação universitária dela dos Estados Unidos. E ela reflete, ela levanta questões, né, ela levanta pontos sobre como que, né, nós consideramos o que é ser africano, como que nós pensamos o que é ser nigeriano, né, o que é pertencer a uma outra perspectiva, a carregar uma outra, identidade, como carregar uma ancestralidade. Então, ela conta pra gente experiências, né, de que como que, né, o pensamento branco eurocêntrico falou sobre o que é ser africano, o que é ser nigeriano, o que é ser não branco nesse sentido. E ela fala que a forma que o pensamento eurocêntrico fala a respeito de culturas, por exemplo, africanas, é algo reducionista, é algo colonizador. Então você ressalta elementos superficiais e você ignora, negligencia, apaga toda uma carga cultural. A própria Chimamanda Ngozi Adichie, ela fala que a história que o homem branco conta a respeito do continente africano é sempre uma única história também. E essa história sempre carrega as noções de catástrofe, as noções de calamidade, a noção de sofrimento, e você sempre ignora toda uma carga cultural a respeito disso, né? Então, a Chimamanda conta, né, a história das experiências que ela teve, né, nas universidades americanas, em que os colegas, né, universitários sempre olharam para ela, sempre olharam para a cultura dela, ela enquanto mulher nigeriana, sempre com esse olhar complacente, sempre com esse olhar de inferioridade, de pena, né? E como que isso reflete muito a formação cultural, como que a cultura ocidental pensa sobre, né, o continente africano, sobre os países africanos e sobre como que isso é reducionista, como que toda uma carga cultural riquíssima é ignorada, apagada por esse olhar, né, ocidentalizado, por esse olhar, né, branco ocidental. Então, ela fala sobre essa formação cultural colonizadora, como que no início da nossa formação nós recebemos toda uma carga que é branca, que é ocidental, que é europeia, e nós deixamos de lado, né, não é presente na nossa formação, não é presente na nossa formação cultural e intelectual outras perspectivas que não sejam, né, ocidental europeia. E quão míope e quão, né, unilateral, fechada, né, magrelinha, digamos assim, é essa perspectiva, para dizer o mínimo. E quais são os efeitos e os resultados que isso causa? E dentre os efeitos, podemos falar esses efeitos racistas, xenofóbicos nesse sentido, né? Então,
A formação cultural ocidental, segundo a Chimamanda Ngozi Adichie, é uma visão de mundo formada a partir de uma única perspectiva. E quando você coloca uma única perspectiva na jogada, você exclui, você apaga outras perspectivas. E a Chimamanda Ngozi Adichie, na infância dela na Nigéria, né, ela que é filha, né, de pais acadêmicos, ela fala que ela teve a formação, mesmo na Nigéria, de livros britânicos e americanos, né? De livros britânicos e americanos. E essa foi o passo inicial da formação cultural dela. E ela, de primeira mão, ela ficava encantada com esses mundos, os livros, né, britânicos e americanos, né? Alice no País das Maravilhas, né? Lewis Carroll, romances como Huckleberry Finn, né, do autor Mark Twain. Então você percebe, né, essa formação desses livros, desses romances. Porém, era de uma única perspectiva. E de qual perspectiva estamos falando? Estamos falando da perspectiva ocidental. Estamos falando da perspectiva anglo-saxã nesse sentido. Então, a pergunta que ela se fez quando, por exemplo, ela descobriu a literatura nigeriana, quando ela descobriu a cultura intelectual nigeriana, ela percebeu, né, ela foi salva de uma única perspectiva. Ela se descobriu, ela descobriu a própria cultura. E ela voltou para esses livros que são britânicos e americanos, voltou-se a eles e se perguntou: poxa vida, onde estão as pessoas como eu nessas histórias? Onde estão as pessoas como eu nesses livros do Mark Twain, do Lewis Carroll, né? Onde estão pessoas como eu? Geralmente elas são descritas como algo inferior, como algo reduzido, como algo superficial, como algo caricato, né? Se você lembrar, né, em como que o homem branco descreve o indivíduo escravizado nesse período, é algo caricato, é algo reduzido. E isso vai refletir anos depois, por exemplo, no cinema, com a prática que hoje que reconhecemos como uma prática racista, que é o blackface, né? Como que você denota características superficiais, caricatas do que é ser, né, uma pessoa preta. Então você nota, né, como que essa formação colonizadora superficializa outras perspectivas nesse processo de colonização. Então a Chimamanda Ngozi Adichie, ela se faz a pergunta: onde estão pessoas como eu nessa discussão? Em um lugar limítrofe, em um lugar infantilizado, em um lugar caricato, reprovável. Então ela se volta para essa formação cultural, para essas obras brancas ocidentalizadas, e ela percebe que pessoas como ela, que pessoas com a ancestralidade dela, sempre foram reduzidas. Então você percebe, né, que essa única história, essa única perspectiva eurocêntrica ocidentalizada, ela é muitas vezes reducionista. Reducionista. Então, a tese central que nós podemos perceber aqui é que a criação de uma única história, e de qual história estamos falando? História ocidental, história eurocêntrica, está diretamente ligada ao poder, pois é impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder. É necessário um processo crítico de questionamento dessas estruturas de poder. Em outras palavras, uma descolonização do pensamento. E quando estamos diante dessa tese da descolonização do pensamento, estamos diante do pensamento, por exemplo, da filósofa brasileira Djamila Ribeiro, que apresenta discussões muito importantes, né, sobre a educação étnico-racial e como reconhecer, então, essa formação colonizadora e sobre todas essas perspectivas, culturas, identidades, linguagens que são deixadas de lado, que são deixados de lado, né, nessa percepção, nessa formação cultural colonizadora. Então, esse passo, né, para a descolonização do pensamento se mostra fundamental. Por quê? Ela se mostra fundamental porque evita com que nós universalizemos, né, uma única perspectiva. Nós fomos formados a partir de uma perspectiva e nós temos a tendência a universalizar, né,
a chamar essa perspectiva de universal, a chamar o que nós chamamos de ética universal, de ciência universal, de práticas políticas universais, quando nada se dá de forma universal, nada se dá de forma imutável, nada se dá de forma eterna. Tudo mostra uma mutabilidade cultural, tudo se mostra na mutabilidade política. E isso, né, são os primeiros efeitos, as primeiras conclusões que nós podemos tirar quando nós estamos diante da descolonização do pensamento. Porque o que ela quer dizer? Nós pensamos com a cabeça das pessoas que nos colonizaram. Né? Nós abraçamos, nós somos formados pela cultura que nos colonizou. Então, o esforço para nós pensarmos de uma maneira descolonizada, para reconhecermos outras perspectivas, é um passo muito importante, é um passo relevante dentro, por exemplo, do processo, né? Se queremos discutir e queremos eliminar e queremos corrigir, né, esse racismo, misoginia, o machismo, questões ligadas a essa intolerância étnico-racial que costuma, né, reduzir outras culturas e outras perspectivas. Pois bem, podemos chegar à conclusão dessa nossa aula de hoje sobre questões relacionadas à educação de diversidade cultural, a questões étnico-raciais, e a gente fez um passo muito importante, nós caminhamos, né, por argumentos muito importantes de reconhecer, né, o contraste entre uma formação colonizadora e a negligência de outras culturas, a redução de outras perspectivas dentro dessa concepção étnico-racial, que estamos diante de uma proposta onde estamos recuperando ancestralidades, recuperando identidades, deixando de olhar para essa visão deixando de olhar para outras culturas com esse olhar étnico-racial que não seja reducionista, que não olhemos para essas culturas com um único olhar, com uma única história, com esse único olhar branco ocidentalizado, eurocêntrico, digamos assim. Passamos então a autoras como a Djamila Ribeiro, a Chimamanda Ngozi Adichie e o Stuart Hall, que faz esse diálogo, né, entre filosofia, ciências sociais, antropologia, pensamento decolonial, né, questões étnico-raciais, que mostra para a gente a importância também academicamente desses elos multidisciplinares, né, interdisciplinares, para a gente sempre, né, perceber a mutabilidade e o nosso avanço acadêmico e o nosso avanço intelectual humano, pensando sempre na participação política de indivíduos, de pessoas, de uma maneira humana e mais inclusa. Pois bem, esses foram os temas da aula de hoje. Até mais.